personalidade e aparência do Júlio César. Primeiro de tudo, como nós conseguimos saber a aparência e principalmente a personalidade desses antigos personagens históricos? Bom, a aparência é relativamente fácil porque os romanos tinham um tipo de escultura chamada escultura retratística. Nesse tipo de escultura, eles faziam os personagens, a pessoa exatamente como ela era. A boca, o nariz, os olhos, o formato do rosto, se tinha ruga, se não tinha, inclusive os defeitos apareciam. E hoje, com as reconstruções gráficas, os especialistas conseguem pegar essas esculturas, as descrições, que são a outra fonte que nós temos, as descrições dos historiadores, e eles juntam todas essas informações e conseguem fazer reconstruções como esta daqui, que a gente vê a escultura do Júlio César e como ele deveria se parecer. E a personalidade, Ali, como a gente consegue saber a personalidade do Júlio César? O Júlio César, segundo o Suetônio, que foi um historiador que veio mais de 100 anos depois da morte do Júlio César, escreveu sobre a vida dos 12 Césares. 11 imperadores, o último o Domiciano, e incluiu o Júlio César, porque lembrando, o Júlio César nunca foi imperador. Ele fez todo aquele processo para que o Império Romano acontecesse, mas ele nunca foi imperador. E o Suetônio fez uma descrição do Júlio César, disse que ele era alto, musculoso, forte, pele clara, tinha os olhos escuros e que ele era extremamente vaidoso, que estava sempre com a barba feita, estava com o cabelo sempre arrumadinho, cortadinho, bonitinho, que ele tinha o peito depilado. Essa é uma informação que a gente não tem como ter certeza também, mas diz que ele depilava o peito e usava um piercing. Na verdade, o piercing era uma coisa que normalmente um soldado, um general romano usava, porque era símbolo de força e de fidelidade a Roma. E diz que o Júlio César tinha uma personalidade que ele gostava, por exemplo, de jogar. Sim, ele apostava bastante. E essa personalidade, inclusive, foi lá para o Otávio Augusto, o sobrinho neto dele, também tinha esse gosto pelo jogo. E eu também gosto de imaginar como esses personagens caminhavam por Roma. Então vamos tentar imaginar o Júlio César acordando na casa dele, que naquela época depois que ele conseguiu fama, virou cônsul e tal, ele foi morar onde? Ele foi morar dentro do Fórum Romano, porque dentro do Fórum Romano, naquela época, existiam residências, que depois com o tempo foram sendo retiradas. E o Júlio César foi morar dentro do Fórum Romano. O que será que o Júlio César via no Fórum Romano naquela época? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, será que o Júlio César via o Templo de Saturno, aquelas ruínas lindíssimas que nós conseguimos ver hoje lá no Fórum Romano? Não, ele não via o Templo de Saturno como a gente vê hoje. Por quê? Porque este Templo de Saturno que nós vemos hoje é fruto de um restauro que foi realizado no século III, ou seja, muito depois do Júlio César. E será que o Júlio César via então o arco de Sétimo Severo, que fica pertinho ali do Templo de Saturno? Esse arco aqui, esse arco do triunfo, o Júlio César também não via no Fórum Romano, porque ele foi feito também no século III depois de Cristo, depois da morte do Júlio César. E então, Alice, será que o Júlio César assistia a lutas de gladiadores no Coliseu? Também não. O Coliseu foi inaugurado em 80 depois de Cristo. Naquela época, as lutas entre gladiadores aconteciam inclusive dentro do Fórum Romano, numa área que tinha aberta no centro do fórum. E o Júlio César fez algumas melhorias até para essa área de luta entre gladiadores. Ele fez galerias subterrâneas para que as lutas acontecessem de forma melhor.
Bom, então vamos pensar assim, outro monumento de Roma, o Panteão. O Panteão, que é tão famoso, um templo dedicado a todos os deuses, já é da época do Júlio César, né? Também não. O primeiro Panteão foi feito pelo Agripa, que era braço direito e genro do primeiro imperador romano, do Otávio Augusto, que era sobrinho neto do Júlio César. E essa construção foi realizada depois da morte do Júlio César, ainda que fosse no século I a.C. Esse panteão da época do Augusto foi destruído em um incêndio. E o que a gente enxerga hoje é uma reconstrução que aconteceu entre 118 e 125, na época do imperador Adriano. Então, Ali, vamos imaginar a área em volta do fórum ali, os outros fóruns, os fóruns imperiais. O fórum de Trajano, por exemplo, que é o maior. O fórum de Trajano, Júlio César via? Não via o fórum de Trajano. Inclusive, naquela época, gente, ele devia ver um pé de montanha, porque para a construção do fórum de Trajano, o Trajano teve que cortar um pedaço da montanha para conseguir fazer o fórum. E ele foi inaugurado em 112 depois de Cristo, novamente, depois da morte do Júlio César. Muito interessante essa Roma do Júlio César, não é mesmo? Bem diferente do que a gente vê hoje.